Me chamo Maria dos Reis Cardoso Gomes e sou discente do curso de Museologia. Ingressei no projeto de pesquisa História do Cuidado e Estudo da Iconografia da Caridade nas Igrejas Históricas do Rio de Janeiro, coordenado pela professora doutora Márcia Valéria Teixeira Rosa. Eu ingressei em julho de 2022, após a saída da discente Raquel Santos. O objeto de estudo desta pesquisa é a imagem da caridade nas portas da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O projeto está vinculado ao Laboratório História do Cuidado e a Imagem da Enfermagem, coordenado pelo professor Dr. Fernando Porto. Como introdução e contextualização ao nosso estudo, podemos observar que um dos pilares da Igreja Católica Apostólica Romana é a virtude da caridade, sendo essa materializada por seus fiéis através de ações benéficas e filantrópicas. No Brasil, a partir do período colonial, foram realizadas diversas atividades em prol dos mais necessitados, em estado de vulnerabilidade. O empenho das instituições religiosas, sobretudo das irmandades, era promover a assistência de saúde aos necessitados e acolhimento aos órfãos. Esse cuidado com o próximo é uma atitude cristã e, portanto, considerada a base estrutural de uma irmandade religiosa. E a garantia de sua eficácia era amparada por um estatuto, e que também é chamado de regimento, que era elaborado pelos membros da mesa administrativa e pelo provedor. As atividades filantrópicas promovidas pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora da Candelária atendiam a estes princípios cristãos, sobretudo o princípio da caridade, que é uma virtude teologal. Como exemplo dessas ações filantrópicas e benéficas, podemos destacar o educandário Gonçalves de Araújo. Esse educandário ele foi inaugurado em 30 de dezembro de 1900. O educandário recebeu este nome em homenagem ao comerciante português Antônio Gonçalves de Araújo, benfeitor que deixou seus bens para a Irmandade da Candelária com o objetivo de subsidiar a construção do prédio e a manutenção da obra. Atualmente, o educandário ele oferece ensino gratuito para crianças de 1º a 9º ano do ensino fundamental. Um outro exemplo dessa atividade filantrópica e benéfica é o Hospital Frei Antônio. Ele foi criado pelo bispo Frei Antônio do Desterro, amigo e protetor dos Rancenianos, que, junto ao vice-rei e o conde da Cunha, ele solicitou ao rei de Portugal, Dom José I, que concedesse à Irmandade a casa de retiro dos jesuítas, que foi confiscada pela coroa em 1759. E em 1940 passou a ser denominada de Hospital Frei Antônio, em homenagem ao seu benfeitor. O antigo Hospital dos Lázaros foi referência na assistência aos rancenianos por mais de 2 séculos. E em razão dos avanços da medicina, a hanseníase passou a ser tratada em ambulatório. Então, hoje, atualmente, o prédio é um dos prédios mais antigos de São Cristóvão e está com suas atividades encerradas. Bom, a atual Igreja da Candelária, que é localizada no centro do Rio de Janeiro, ela foi construída a partir de 1811 e passou por 3 etapas de sua construção, sendo finalizada e inaugurada em julho de 1898. No entanto, as 3 portas principais executadas em bronze só foram inauguradas em 1901. Bom, a mesa administrativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária fez a encomenda ao português Antônio Teixeira Lopes. Antônio Teixeira Lopes foi um escultor e professor, que também era filho de escultor
José Joaquim Teixeira Lopes, e foi no ateliê de seu pai que ele iniciou o seu aprendizado na escultura. E em 1882 ele ingressou na Academia de Belas Artes do Porto. Bom, o objeto deste estudo é a escultura em bronze da imagem da Caridade na bandeira da porta da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. A obra destaca-se na fachada da igreja, sobretudo pela decoração com os elementos simbólicos da iconografia religiosa cristã, que se reveste de toda a superfície da porta. Na bandeira da porta principal, encontra-se a representação da alegoria da caridade, cuja a imagem pretendemos apresentar neste estudo, pois está associada à representação plástica da Virgem Maria. Na representação da alegoria da caridade, predomina uma mulher segurando um bebê ao colo. A criança pode estar disposta deitada ou em posição de amamentação, ou simplesmente acomodada sentada no colo da mulher. Além desta criança, a caridade está lateada por uma ou mais duas crianças em pé e apoia-se nas roupas da mulher. Bom, Everett Panofsky, em seu método de análise das obras de arte, indica várias etapas para identificarmos as composições, pictóricas ou escultóricas. O autor sugere que o pesquisador investigue a solução dada pelo artista para determinado tema, para determinada encomenda, bem como o local onde a peça está exibida. Panofsky considera que cada obra de arte exige do artista não somente uma habilidade técnica, mas também um repertório variado de tipologias e referências da tradição artística, e, portanto, as obras estão carregadas de detalhes que indicam simbolismo cultural, religioso e social. No nosso entendimento, este método de análise foi o mais adequado para identificarmos os elementos característicos da representação da alegoria da caridade e para entendermos a composição do escultor português na Igreja da Candelária. Bom, os objetivos foram estudar a iconografia da alegoria da caridade na escultura, analisar a obra do escultor português Antônio Teixeira Lopes, executada para a Igreja Nossa Senhora da Candelária, e fazer o levantamento do periódico Correio da Manhã entre 1910 e 1930, no que se refere à produção das portas da Candelária. A metodologia. Bom, para a metodologia, nós estudamos o método de análise de Everett Panofsky para entendermos o conceito de alegoria e, sobretudo, da caridade. Estudamos o histórico da Igreja da Candelária para entendermos a instituição religiosa que abriga a obra de interesse, e também pesquisamos o catálogo Brasil Teixeira Lopes, pesquisamos no catálogo, Brasil Teixeira Lopes e as portas da Candelária para identificarmos a encomenda das portas da igreja ao artista. Fizemos também uma busca na hemeroteca digital com o indicador Antônio Teixeira Lopes nos jornais O País, Jornal do Comércio, Gazeta de Notícia e Correio da Manhã, para entendermos a circulação das obras do artista na imprensa carioca nas primeiras décadas do século do século XX. Onde concluímos que o último periódico possui maior número de ocorrência no que se refere à produção das portas da Candelária, e em especial sobre a escultura do português Antônio Teixeira Lopes. O arco temporal da pesquisa compreendeu-se entre 1910 a 1939, e o levantamento dos periódicos teve indicador Antônio Teixeira Lopes, onde não encontramos nenhuma ocorrência com o indicador, e também teve o indicador Teixeira Lopes, onde encontramos 34 ocorrências. Durante o período de levantamento, foi elaborado um banco de dados sobre o escultor Antônio Teixeira Lopes. Também, como uma parte da metodologia, nós realizamos a pesquisa com os indicadores transcritos conforme a grafia usada à época.
E a tabela que está aparecendo na tela é uma tabela organizada para sintetizar os resultados do levantamento do periódico Correio da Manhã na hemeroteca digital. Resultados. Este estudo aponta para a relevância do conhecimento da trajetória do artista português, sobretudo sua ligação com o mercado de arte no Rio de Janeiro, no início do século XX. Similarmente, os resultados do mesmo serão pertinentes e enriquecedores para o estudo dos acervos religiosos presentes nas igrejas históricas da capital carioca. O estudo também capacitará a análise formal da iconografia, da representação da alegoria da caridade, perdão, na Igreja Nossa Senhora da Candelária. No que tange os resultados, apenas a execução do banco de dados do levantamento no periódico Correio da Manhã foi concluída. Além disso, observou-se no mesmo que os maiores números de ocorrências foram no arco temporal do ano de 1922, com o indicador Teixeira Lopes. Por conseguinte, das 34 ocorrências levantadas para o banco de dados, não observou-se nenhuma ocorrência que falasse diretamente ou indiretamente do processo de contratação do artista ou da preparação e execução da obra. Ao fim, como um resultado parcial obtido até o momento da pesquisa no catálogo Brasil Teixeira Lopes e as Portas da Candelária, consta a informação que o escultor Teixeira Lopes não compareceu à inauguração das 3 portas encomendadas pela Irmandade, e é um fato que merece continuidade de investigação, visto que os membros da Irmandade teceram elogios e comentários sobre a obra, conforme indicado no relatório do provedor no ano de 1901 e 1902. Como conclusão, podemos observar que a monumental Igreja de Nossa Senhora da Candelária foi construída por vários artistas brasileiros e estrangeiros referenciados na historiografia da arte brasileira, sobretudo na última fase. O processo de encomenda e execução e inauguração, narrados nas referências bibliográficas consultadas, nos permitiu entender, concluir a importância da realização desta obra no cenário artístico do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, procuramos entender o processo de concretização da encomenda das portas de bronze, feitas pela mesa administrativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária. O levantamento nos periódicos nos permitiu entender a circulação de notícias acerca da Irmandade religiosa. Neste estudo, em particular, a propaganda e encomenda e inauguração das portas. E em razão dessas publicações sobre o escultor nos periódicos da época, podemos concluir que a pesquisa ainda está em andamento, aonde pretendemos apontar e dar continuidade através da documentação existente no arquivo FB Marques Pinheiro da Irmandade Nossa Senhora da Irmandade, do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. E como etapa final, eu apresento também as referências que foram usadas para a elaboração desta pesquisa, consultadas para a elaboração desta pesquisa.